Vamos lá. Bom, tudo bem, pessoal? Eu vou dar uma aula sobre fisiologia do sistema reprodutor masculino. Porque muita gente fala que eu tenho facilidade em explicar, as pessoas conseguem entender de uma certa forma. Eu vou usar isso ao favor de vocês. Vamos começar primeiro com as funções gerais, que é a espermatogênese, produção de sêmen, manter a libido, características sexuais secundárias. Mas tem um porém, quais são as diferenças? A diferença é que o ciclo masculino da fisiologia não tem ciclicidade. A produção é constante até o final da vida. Mas tem andropausa. A andropausa não é que há o cessamento completo, como a menopausa das mulheres, mas sim reduz a quantidade de espermatozoides e há um declínio da sensibilidade ao LH, que é o hormônio luteizante. Uma coisa importante que também devemos entender é que para que todo esse processo ocorra, precisa estar 2 graus inferior a 2 graus ao restante do corpo. Isso é importante. E ocorre a divisão de lóbulos por septos fibrosos que vai formar os túbulos seminíferos. São trabéculas que vão se responsabilizar por essa divisão em túbulos seminíferos. E como é que funciona a espermatogênese? Começa primeiro pela espermatogônia. A espermatogônia, ela vai passar por uma absorção de nutrientes, várias transformações, formando o espermatócito primário. Espermatócito primário, como nós sabemos, é uma célula diploide, 46 cromossomos 2N. E o que acontece? Ela precisa se transformar numa célula haploide. Então, a mitose que permitiu que a espermatogônia virasse espermatócito primário, não vai ser possível fazer essa conversão de diploide para haploide. Então, o que a gente faz? 2 tipos de meiose, meiose 1, meiose 2. Meiose 1 é reducional, meiose 2 é equacional. A meiose 1, como eu falei que é reducional, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses 46 cromossomos duplicados e vai transformar em 23 cromossomos duplicados. A meiose 2, que é equacional, ela vai pegar esses 23 cromossomos duplicados e vai transformar em 23 cromossomos singulares. Aí você me pergunta, por que isso, Didi? Tá bom, vamos lá, faz de conta que chega um espermatozoide que não passou por isso, teve algum defeito, entrou, formou o zigoto, esse espermatozoide tem 23 cromossomos duplicados, vai dar uma mutação genética. O indivíduo que for concebido por essa junção vai ter problemas sérios, diversas deficiências, e vai ser difícil conduzir a vida dessa pessoa. Não é impossível, mas pode causar. E o que acontece depois? Nós temos os 23 cromossomos únicos, vamos passar para as espermátides. As espermátides, elas vão se diferenciar até formar o produto final, que são 4 cromossomos únicos. 4 cromossomos não, Anta. 4 espermatozoides. Então vamos repetir? Vamos lá. Espermatogônia, absorção de nutrientes, transformações, espermatócito primário, precisa virar uma célula diploide, passa pela meiose 1, passa pela meiose 2. Meiose 1 é reducional. Pega os 46 cromossomos, converte em 23 cromossomos duplicados. A meiose 2 ela é reducional. A gente pega esses 23 cromossomos duplicados, transformamos em 23 cromossomos singulares sem par adjacente. Depois passa pela espermátide, a espermátide vai se diferenciar até formar os espermatozoides. E o que acontece nessa diferenciação? Redução do núcleo. Ou seja, eurocromatina. O que acontece é o seguinte, eu vou dar uma olhadinha. A cauda proeminente, que vai formar uma cauda que vai permitir o impulsionamento do flagelo e a redução do tamanho do núcleo, fazendo a condensação da cromátide. Lembra de genética da cromátide, cromátides irmãs, que são aquelas porções que envolvem o braço longo, o braço curto, o petit, o cul, vocês lembram disso? Então, é exatamente isso.
E o que acontece no olhar histológico, na membrana basal? Conforme a membrana basal estão as espermatogônias. Conforme elas vão avançando e passando por essas séries de etapas que eu acabei de citar, elas vão para a membrana apical, basal apical. Vai se desenvolvendo até chegar na membrana apical. O responsável por manter tudo isso em etapa, sem que nada saia do controle, são as células de quem? Sertoli. E as células de Sertoli, elas fazem um suporte estrutural do epitélio, um suporte e essa separação dos estágios de desenvolvimento. Assim, espermatogônia, vai. Ah, você tá tentando pular a fase? Volta, safadinho. É que nem a faculdade. Você não tá sabendo? Repete o termo sem vergonha. A célula de Sertoli, na verdade, é a diretoria da faculdade. Querendo ou não, é isso. E elas criam uma barreira hematotesticular que vai impedir a divisão paracelular. Vai permitir um ambiente especializado e bloqueia essa divisão paracelular, permitindo que tudo aconteça esquematicamente e de uma forma completa. E elas são estimuladas pelo hormônio, vamos lá, FSH, Leydig, LH. Lembre-se disso. Espermatogônia, o Sertoli, FSH, produzem uma proteína de ligação andrógeno, que é a ABP. Olha só, lembra daquela enzima aromatase? Ela expressa a enzima CYP19, que se chama aromatase. Converter a testosterona em estradiol. Diminuir o citoplasma dos espermatozoides. Produzir o hormônio antimuleriano. Lembra da embriogênese? O que o hormônio antimuleriano faz? Não existem os ductos mullerianos que formam-se quando determina-se o sexo e é feminino? Esse hormônio vai impedir que isso aconteça, regressão dos ductos mullerianos. Esse hormônio, e caso haja uma deficiência nesse hormônio, pode dar casos de hemafrodismo e outras condições. Produção da inibina também. Já diz o nome, inibir. Já diz o nome, inibina. É que vai inibir esses processos. A célula de Leydig, produção de testosterona, estimulada pela LH, síntese a partir do colesterol. O colesterol pode vir através de receptores. Colesterol da forma exógena, de forma externa, LDL e HDL. Tem também a síntese interna, que já vamos entrar nesse tópico. Conversão de andronestediona em testosterona. Então vamos lá. As células de Leydig, elas vão fazer a conversão de andronestediona em testosterona. Entendido? Então vamos lá, antes da gente passar para a testosterona da ação intratesticular, vamos lembrar o que o camarada Sertoli faz e o camarada Leydig faz? O Sertoli, vamos lá, na membrana basal, é onde estão as espermatogônias, conforme elas vão atravessando, elas passam para a membrana apical. É a célula de Sertoli que vai permitir essa esquematização completa, além de formar uma barreira hematotesticular que não vai permitir a divisão paracelular. Ela é estimulada pelo hormônio FSH, produzem proteína de ligação andrógeno, permite a ação da aromatase, que vai converter a testosterona em estradiol, diminuir o citoplasma dos espermatozoides, produzir o hormônio antimuleriano, ou seja, que vai permitir a regressão dos ductos mullerianos em inibina. A nossa camarada Leydig é produção de testosterona, tá certo. Estímulo pela LH, síntese de colesterol. E essa testosterona de forma andrógena pode vir pelos receptores LDL, HDL, a síntese interna e a conversão de andronestediona em testosterona. E agora a gente vai ver a ação intratesticular. Eu falei da extratesticular. Agora a gente vai para intratesticular. Vamos lá.
Isso aqui eu só tô, se caso eu esqueça alguma coisinha, dou uma olhadinha. Então nós temos a conversão periférica de estrógenos, andrógenos e ação direta extratesticular. O que é um andrógeno, Diogo? Eu tô com andrógeno, lembra o que? Andros, homem. Androide, sabe o que significa a palavra androide? Essa marca androide? Andros, homem. Oides, aparenta ser, imita um homem. Então andrógeno é um hormônio, especialmente masculino. E a testosterona, a ação intratesticular, sabe o que é engraçado? É níveis 100 vezes maiores, captada. Lembra aquele hormônio ABP que eu falei para vocês? É a ABP que vai captar essa testosterona, convertida pela aromatase 17B estradiol. Vamos lá, quem vai converter a testosterona? Vamos lá, a ABP ela capta e quem vai converter é a aromatase 17B estradiol. Lembra que eu falei que as células de Sertoli vai converter a testosterona em estradiol? Quem vai fazer isso? Aromatase 17B estradiol. É essa queridinha que vai participar nesse processo. E ela permite ação eficaz na espermatogênese. Vamos lá. Perificamente também será convertida pela aromatase, principalmente no tecido adiposo, formando o estrógeno. E quais são os efeitos que o estrógeno tem no tecido adiposo? Tecido adiposo, ação da maturação dos ossos, sensibilidade à insulina, diminuição do HDL e aumento do LDL. Isso não é bom. São as ações consequentes. Mas nós sabemos que o HDL, High Density Lipoprotein, e nós temos o LDL, que é Low Density Lipoprotein. Então, o que é? Vai causar no tecido adiposo, vai ter ação no tecido adiposo, ação na maturação dos ossos, sensibilidade à insulina, diminuição do HDL, aumento do LDL. E lembra que eu falei dos andrógenos? Vai ter a conversão de testosterona em andrógenos pela alfa-5 redutase, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 vai fazer o quê? Glândulas sebáceas da pele. É normal que aconteça que a pele fique muito oleosa. E a tipo 2 vai converter a testosterona em dihidrotestosterona. Sabe o que é mais engraçado? A dihidrotestosterona é a mais responsável pelos efeitos que nós relacionamos pela testosterona, que é o quê? Que é o DHT, dihidrotestosterona. Masculinização da genitália externa, engrossamento da voz, pelo, distribuição de barba. São essas características que a dihidrotestosterona vai exercer. E a ação extratesticular, vamos para a extratesticular. Eu estou falando da intra, agora eu vou para a extra. A extra é aumento do LDL, redução do HDL, deposição de gordura abdominal, efeito anabolizante dos músculos, função que permite a ereção do pênis e libido. E a testosterona, ela é transportada por células séricas, pois ela é um hormônio hidrofóbico. O que é hidrofóbico? Diogo, eu não entendo o que é hidrofóbico, hidrófilo. Ai, meu Deus, me explica. Grego, pessoal, vamos lá. Hidro, água, fóbico. Fobia é medo, aversão ou ódio. Nesse caso é aversão. Então é um hormônio que tem aversão à água, não tem afinidade com água. Então as células séricas, ela é um hormônio hidrofóbico, ou seja, SHBG, substância responsável pelo seu transporte, além da albumina e o hormônio livre. Com hormônio esteroide terá uma ação intratesticular, lembra que eu falei? Passando livremente pela membrana devido à sua característica lipossolúvel e terá ação no receptor AR. Agora a fisiologia vai pegar. Agora é a parte que todo mundo vai correndo e se mata. Porque eu não aguento essa parte, mas eu vou fazer de uma forma fácil para vocês entenderem. GnRH é o hormônio que é produzido no hipotálamo e vai estimular o LH e o FSH. O LH atuará nas células de Leydig. E essas células
produzirão testosterona. Então vamos lá, GNRH produzido no hipotálamo vai estimular o LH e o FSH, e o LH atuará nas células de Leydig, e essas mesmas células vão produzir a testosterona. Ela é responsável por produzir a testosterona. Lembra que eu comentei lá atrás para vocês? Então, a testosterona vai executar o feedback com o GNRH e em seguida será convertida pela enzima 5-alfa-redutase. Lembra que eu falei? Em DHT, que é dihidrotestosterona, finalizando com o feedback no hipotálamo, diminuindo os níveis de GNRH. Eu sei. É meio confuso, mas eu vou tentar fazer de uma forma mais fácil. Eu vou explicar mais uma vez. Então vamos lá. A gerência neurológica vai ser pelo hormônio GNRH. Ele é produzido no hipotálamo, estimulará o LH e o FSH. O LH atuará nas células de Leydig. E essas células vão ter função na testosterona. E a testosterona, vamos lá, esse é o processo importante. Ela vai executar o feedback com o GNRH. Em seguida, será convertida pela 5-alfa-redutase em DHT, que é dihidrotestosterona. Finalizando com o feedback no hipotálamo, diminuindo os níveis de GNRH. Aí você me pergunta, ô Diogo, e aqueles marombeiros lá? E aqueles caras? Quando eles usam testosterona, isso pode afetar esse processo neurológico? Opa! Se você pega uma fonte exógena e introduz no seu corpo o sistema nervoso, neurológico, responsável por toda essa sequência hormonal, não vai precisar mais produzir, ele vai pensar, ué, ele tá enviando para mim, eu vou ficar aqui relapso. E isso pode causar vários problemas. Então você, bombado, que quer ganhar massa, tenha o amparo de um especialista para te indicar e não sai tomando bomba de cavalo, porque senão vai acontecer problemas com você. Você vai ter problemas como perda de cabelo, disfunção erétil e várias outras coisas. Então tome cuidado quando for manipular essas doses. Então vamos lá, vamos fazer um mapinha mental. A FSH vai atuar na célula sertório. Essas células expressarão ABP, atraindo testosterona, vai ser convertida pela aromatase, produzindo 17 beta-estradiol, produzindo também a inibina, que vai inibir, já diz o nome, vai inibir o FSH. Então vamos lá de novo? O que acontece? É produzido no hipotálamo, o GNRH vai estimular o LH e o FSH, o LH vai atuar nas células de Leydig, que vai permitir a produção de testosterona. A testosterona vai executar o feedback com o GNRH e será convertida pela enzima 5-alfa-redutase em DHT, que é dihidrotestosterona, finalizando com o feedback no hipotálamo, diminuindo os níveis de GNRH. Em seguida, o FSH atuará nas células de Sertoli. Essas células expressarão ABP, atraindo testosterona. Será convertida pela aromatase, produzindo 17 beta-estradiol e produzindo a inibina. E essa inibina vai inibir o FSH. Agora estamos na parte final, que é a produção do sêmen. O epidídimo, a primeira etapa, que vai acontecer com um episódio de maturação de 1 mês. A maturação é responsabilizada pelo epitélio secretório, que vai acontecer a preparação e a mobilidade acrossômica. O que é a mobilidade acrossômica? Vamos separar a palavra A, negação, cromossomo. O que é cromossomo? Cromo é cor, soma é corpo. Então, A é negação acrossômica, vai permitir a mobilidade sem seu corpo, vai começar a induzir ele a se movimentar, treinando ele
tendo um treinamento prévio para que ele possa avançar. Tem o ducto deferente, que o armazenamento é por meses, vai impelir o espermatozoide em uma camada muscular inervada, vai ocorrer a estimulação tátil do pênis. Então, no ato sexual, ocorre essa estimulação, esse atrito e libera. É a camada muscular inervada. A uretra prostática, ela se responsabiliza por 30% do volume do sêmen. E tem nutrientes e PSA, como frutose. Vocês já conhecem isso, né? Lembra do semestre passado? Então, a vesícula seminais é 60% do volume do sêmen, que tem frutose e semengolinas, que vai participar da coagulação do sêmen. E a glândula bulboretral. Bulboretral é lubrificação, limpeza. E o corpus eréteis, que vai permitir... Como é que funciona o corpo erétil? Aquela região que é bem nervada. Quando está prestes a acontecer o ato sexual, essa região vai se encher, esses corpos vão se encher de sangue e enrijecendo-se. Então, qual é a correspondência clínica que a gente pode fazer? Gente, é muito fácil. Vamos lá, vamos pegar um cara com aterosclerose com placas de ateroma, fez vários catéteres. Uma pessoa que é obesa vai ter problema nisso porque vai ter obstrução dos vasos, vai ter uma dificuldade do sangue se transpor até aquela região. E é isso, pessoal.